Grava. Ah, mas eu não sei o que deu, cara. Grava. O que aconteceu, filho? Esse aí, Vai? Onde? Ah, vamos lá. Não acreditava nas imagens que a gente via. Não paravam de chegar imagens de celular. Eu me deparei com uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que era uma pessoa com uma... Esse elemento pirotécnico, esse Sputnik que foi jogado, ele era um elemento para ser jogado ao ar livre. Queria que o Brasil conhecesse. Era de madrugada. Eu lembro que a Simone Miller, que era a chefe de reportagem, me ligou. Eram umas 13h30, talvez, 13 e pouco da manhã, assim. E me ligou e disse, Gabi, teve um incêndio numa boate em Santa Maria e tu tem que vir pra TV. Tu vai pra Santa Maria. Tá, daí mas como assim, que incêndio? Não, a gente tem as informações estão chegando, a gente tem aqui que são 4 mortos. Os meus pais só souberam que eu estava em Santa Maria quando eles me viram depois na cobertura. E aí eu comecei a olhar os sites de notícias, as agências, e aí eu tive noção de que era algo muito, muito grande. Eu me arrepio assim só de lembrar. E eu peguei minhas coisas, eu não liguei para a redação, eu simplesmente fui. Porque eu sabia que, numa situação como essa, toda a equipe precisa se envolver, né? E as pessoas começaram a chegar na TV sem serem chamadas, porque era tão grande aquilo. Quando eu vi, a TV estava cheia. E eu lembro, assim, a gente foi sem saber nada, como que era, onde é que era. A gente foi, simplesmente entramos no carro e nós fomos. A cada quilômetro que rodava, aumentava o número de uma pessoa morta. Então era assim, saímos de Porto Alegre com 4, 5 mortos, depois eram 9 mortos, depois eram 11 mortos, depois eram 20 mortos, depois eram 30 mortos e aquilo não acabava. Não estava acreditando no que estava acontecendo, era uma coisa muito estranha, não sei nem explicar o sentimento, eu estava impactada com o que eu estava ouvindo, assim, e imaginando o que eu ia encontrar lá. Chegando em Santa Maria, nós fomos uma das primeiras equipes de televisão a entrar na cidade. Daí eu falei, vamos pro Farrezão. Farrezão é o ginásio, onde já se tinham alguns corpos que estavam sendo levados para lá. Mas principalmente as informações estavam lá. E aí, eu me deparei com uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que era uma pessoa com uma prancheta, que era da prefeitura, e ela lia os nomes das pessoas que tinham morrido. E aí tinha uma fila de mães. Uma fila de mães, era muita gente. Aí falava, João da Silva, aí a mãe desmaiava. Falei, que? Desmaiava, horrível. Juan Bolzão Martins, Michele Pereira dos Santos, Franciele Andrade, William da Silva, Lucas Calduro Perransone, Thiago Vinícius Pereira da Silva,
Maurício Dornelles Piccolo. Na verdade, eu não tô acreditando ainda, sabe? Eu tô em choque ainda, eu acho que parece que eu tô vivendo um pesadelo e que amanhã eu vou acordar e ele vai estar na minha frente dizendo que ele tá bem. Ele era muito carinhoso, preocupado, cuidava de tudo, estudioso, organizado com tudo. A notícia que os seus filhos tinham morrido, eu disse pra ele, eu não quero ter isso. Porque isso é além. Naquele momento, pra mim, aquilo era além da notícia. Vou ter essa força, mas com certeza eu vou salvar. Eu tive a missão de ficar em Porto Alegre. Eu fiquei lá na Redenção. Então, a gente ficou com uma unidade móvel o dia inteiro lá. E a gente ficou acompanhando a chegada dos helicópteros, trazendo os pacientes. Essa moça é sua filha, né? Essa é a Angélica, então. Ela está indo para Porto Alegre? Como eu estava falando, está sendo removida então para o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, né? Onde tem uma equipe médica especializada e ali também equipamentos maiores, né? Então a gente está na expectativa assim que vai dar tudo certo. Como é que é o estado de saúde dela nesse momento? Segundo assim a médica, o estado dela é estável, né? Nem eles assim têm um quadro clínico assim tão claro em relação a isso. Eu me lembro que os primeiros pacientes iam direto ali para o hospital de pronto-socorro e depois alguns outros foram para outros hospitais aqui da capital. Um avião com 7 feridos na tragédia em Santa Maria pousou por volta das 5 horas da madrugada no aeroporto Salgado Filho aqui na capital. E cerca de 40 minutos depois, 7 ambulâncias partiram com pacientes em direção aos hospitais. Todos os feridos trazidos para Porto Alegre estão em estado grave. Era o tempo inteiro a gente ia lá tenso. Aí nos avisavam, olha, tá saindo agora, mais um paciente aqui de Santa Maria, vai chegar um helicóptero assim assado, já eram aquelas ambulâncias, né, todas estruturadas ali, e a gente ficava o tempo inteiro entrando ao vivo na programação para contar o que estava acontecendo. Eu me lembro que a gente ficava olhando para a TV, assim, para a transmissão ao vivo, e a gente não acreditava nas imagens que a gente via. Não paravam de chegar imagens de celular, imagens da madrugada, e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Era algo assim muito fora da normalidade. Foi aqui que um dos bombeiros contou uma das histórias mais chocantes da tragédia. No celular de uma das vítimas, perdido dentro da boate, ele viu 104 ligações não atendidas. Em 2007, eu já tinha feito a cobertura da tragédia da TAM. Então, eu já tinha feito uma cobertura de fogo, incêndio, aquela coisa dos familiares, trabalhar mais de 18 horas. Mas aquele dia foi algo, assim, muito forte. Porque, inclusive, uma das nossas colegas, que estava ali trabalhando, correndo, tentando apurar, daqui a pouco ela descobriu que a prima dela estava lá. Vítimas são colocadas nas ambulâncias. No meio da intensa movimentação do SAMU e dos bombeiros em frente à boate, clientes passam atordoados. Alguns precisam de apoio. Muitos deitam no asfalto para se recuperar. Os poucos que se sentem melhor abanam quem ainda passa mal. Clientes tentam ajudar e usam a própria roupa para cobrir o rosto. Vítimas são retiradas. Do lado de fora, mais pessoas no chão. Todas parecem desacordadas.
Andressa Thalita Brissol estudou na Faculdade de Direito. Andressa de Moura Ferreira cursava Medicina Veterinária. Fábio José Servinski estudava Agronomia e faria 26 anos hoje.